Bom dia, pessoal. Quando a gente pensou no que a gente vai falar hoje, a gente tentou buscar algum modelo, né? Um modelo que viesse a nos inspirar, que viesse a fortalecer o nosso ânimo para os nossos embates diários, perante os nossos sofrimentos, os nossos desafios. E alguns nomes vieram à mente, né? Dentre eles, o de Joana de Ângeles. E esse nome ficou em nós. E tivemos a vontade, né, de estudar um pouco mais sobre as vidas de Joana de Ângeles, porque ela traz nesse passado dela um passado forte, né, de vivências assim, que traz para a gente uma força, que traz um ânimo, que ela foi desde aquela em que foi mãe, a Joana que foi mãe, a Joana que foi uma estudiosa, a Joana que esteve à frente em movimentos sociais, lutando contra as injustiças sociais. Então, é uma mulher que traz um espírito, que traz em suas vivências, a marca forte de um espírito elevado, de um espírito superior que não se construiu em uma existência, que foram várias, né? Foram várias. Hoje a gente vai falar de 4 de suas existências terrenas, mas foram inúmeras. E, enfim, dentro do ambiente que a gente vive hoje, de tantas incertezas, né, em que o IRMA hoje, né, convida todos, então faz uns 2 ou 3 dias que eu estou ligada nas news e fica todo mundo voltado para a Flórida, do que vai acontecer, né, com todos esses desastres naturais. Que a gente vê, né, dos conflitos, possibilidades de guerra, mortes, sofrimentos. Quando a gente coloca isso no nosso mundo íntimo, é impossível não abalar a gente, né? É impossível a gente não pensar que pode ter uma catástrofe aqui onde a gente mora. É impossível a gente não pensar que a gente pode ter algum conflito mais sério em casa, no trabalho. E essas guerras do cotidiano tumultuam o nosso íntimo, né? Então é impossível a gente estar vivendo aqui na Terra e a gente, de alguma forma, não se fragilizar, não se abalar com tudo isso que nos cerca, com tudo isso que nos envolve. Então, são as doenças que chegam para todos nós, né? Chegam para todos nós. E, enfim, pensei que Joana de Ângeles, pensamos, é esse modelo, sabe? Que a gente precisa se espelhar, né? Assim como Jesus, Gandhi, Martin Luther King e tantos outros líderes, missionários, revolucionários da Terra. A gente precisa se agarrar nesses exemplos, que são daqueles que não apenas pregaram, não apenas falaram, mas que vivenciaram intimamente a moral do Cristo, né? A certeza do futuro melhor, a certeza de que tudo aquilo era passageiro, a certeza da sua fortaleza íntima, mesmo nos momentos de fragilidade e de dor. Então, vamos ficar aí com o exemplo hoje de Joana de Ângeles, e ela tem... A gente se utilizou essencialmente desse livro, Joana e Jesus, uma história de amor, que é do César Braga Said, com o Divaldo Pereira Franco. A gente se utilizou dele, recursos online e outras obras que foram mencionadas dentro dessa própria, para a gente entender mais, um pouco mais, de cada uma dessas vidas que foram trazidas através das vivências mediúnicas do Divaldo, em que ele, dentro dessa missão também grandiosa que ele traz sobre a assistência da Joana de Ângeles no plano espiritual, mostra essas várias... esses personagens, né, da história são, na verdade, um único espírito, que é a Joana de Ângeles. Então, a gente tem registros aqui, nesse livro, de 4 vidas de Joana de Ângeles, né? A primeira, a Joana de Cusa, no século I em Roma, Clara de Assis,
do século XII, na Itália. Joana Inês de la Cruz, do século XVII, no México. Joana Angélica de Jesus, no Brasil, né? No século XVIII. E Joana de Ângeles, que trabalha hoje na espiritualidade através da sua falange, né? Desse grupo de espíritos que dá continuidade ao espiritismo, não continuidade, mas traz através da obra da série psicológica, né, transpessoal de Joana de Ângeles, faz links entre a psicologia e o espiritismo, né? E através disso tenta explicar a psique humana e indo de encontro ao nosso eu mais profundo, hoje na espiritualidade. Então, bom, essa é a ordem, mas inicialmente Miriam vai falar sobre Joana de Cusa, no século I, e Joana Inês de la Cruz, e aí depois que ela falar, eu vou falar sobre Clara de Assis e sobre Joana Angélica e Joana de Ângeles. Tá bom? Bom dia. Eu acho que o seu pai é muito grande aqui. Falar sobre Joana de Ângeles, a vida, assim, Joana de Cusa, vou falar, e Joana Inês de la Cruz. Mirela, assim, já deu, assim, pinceladas importantíssimas já sobre a vida de Joana de Ângeles. Então, hoje, nesse momento, eu vou falar sobre Joana de Cusa. Veja bem, para falarmos sobre Joana de Cusa, nós teremos que ir ao Oriente Médio, né, século I, esse período foi o período exatamente do cristianismo primitivo, e nesse período, a Joana de Cusa, ela era uma nobre, né? O período do cristianismo primitivo também é o período onde Roma, né, tomava conta de toda aquela área, de toda aquela região, a Roma imperial. E aí nós vemos tá ruim o microfone? A Joana de Cusa, ela era, na época, era uma nobre patrícia, e vivia naturalmente bem, eu acredito até materialmente, com certeza. Era casada com um intendente de Cusa. Esse intendente de Cusa era o homem forte de Herodes Antipas, que era filho do grande Herodes, que nós já conhecemos. E aí ela vivia, né, logicamente, com suas escravas, que ela era uma nobre, e só que as escravas percebiam no seu dia a dia o seu sofrimento com relação à vida doméstica delas, né? Porque o intendente de Cusa, ele era um homem muito violento, rude, muito grosseiro, e além disso ele também era um homem desrespeitoso, né? Tinha vidas, segundo Divaldo, extraconjugais, até porque eles tinham uma vida anterior, né? Não foi por acaso que eles estavam juntos ali, a vida de expiação. E aí, uma das escravas a convida para ir até Jesus. Aí fala de Jesus, né? Fala de que aquele homem era um homem assim, bastante diferente, né? Onde pregava, né? Saía caminhando, pregando, e dava um consolo muito grande, principalmente aos pobres na época, né? aos pescadores, as mulheres, que as mulheres tinham uma vida assim, muito difícil, as mulheres eram coisificadas. E aí ela sugere a Joana ir até Jesus. E Joana vai com ela estava muito desesperada, muito sofrida. E ela vai até Jesus, não só com relação à questão dela com o marido. Ela tinha vontade também de alguma coisa a mais na vida dela, que dá sentido à sua vida. Ela vai até Jesus e lá ela fica impressionada de ver assim, aquela fisionomia de Jesus suave,
mansa, bela, tranquila, ela fica impressionada. E aí quando ela vai relatar para Jesus, né, o seu desespero, a sua angústia, principalmente com relação à questão doméstica, aí Jesus já sabia também da encarnação anterior, diz para ela que ela procure ver as qualidades dele, no caso, né? Procure ver as qualidades, não somente os defeitos, né? E também que ela procurasse respeitá-lo, que fosse abnegada, que tivesse resignação, né? Que aquela fase ia passar de alguma forma, e que, de forma alguma, ela deixasse de ser fiel a ele. E ela sai dali já mais resignada. E ela faz exatamente o que Jesus orienta. Ela volta, né? E depois que ela fala com Jesus, ela começa realmente a observar o que é que ela pode tirar de toda aquela situação. Começa a olhar no caso, né, o esposo, como se fosse até um irmão, um filho, e passa a conviver com ele, porque além disso também tem a questão religiosa, né? Porque ele em função de trabalhar com Herodes Antipas e a questão política, né, da época, ele também vivia sempre assim, em cima do muro, né? Ele nunca ele ficava de acordo com a situação, né? Tinha a hora que ele era judeu, tinha a hora que ele acreditava nos deuses romanos, para poder viver. E aí, Joana passa por uma reforma muito grande. Né? Aí ela começa a fazer outra coisa que Jesus também coloca para ela, que ela procure olhar o ser humano, né, os outros, fazer uma leitura das pessoas, dela própria, e do relacionamento, né, dela própria com o outro, com o próximo e também com Deus, para que ela refletisse. Ela passa por uma transformação muito grande, íntima, né? E ela começa a observar o que é que ela pode tirar daquela, de uma forma, né, positiva daquela situação com o marido, e passa a ser mais abnegada, mais resignada, né? Porque ela também se aproxima mais, né, de Jesus e também de alguns daqueles também que o seguiam. E aí, então, a partir desse momento, desse período, né, ela tem essa transformação. Coincidentemente, o marido, né, cai em desgraça, porque, em função das questões políticas de Roma, ele perde o cargo e ele passa a ser perseguido, o marido, e perde tudo. Né, perde tudo. E ela não deixa de ser nobre ou patrícia, mas ela deixa de ter aquela condição que ela tinha antes. Condição, assim, pelo menos materialmente tranquila. E aí ela vai trabalhar para as outras pessoas, né? Ela vai trabalhar para outras famílias, ela vai trabalhar tomando conta de crianças, ela vai atrás de ganhar o pão para poder sustentar o dela. Que a princípio ela não tinha filho, depois ela tem filhos, que eu não vou nem entrar muito em detalhes nessa questão dos filhos. Então ela vai trabalhar, né? Então ela passa por uma condição completamente diferente, né? Inclusive é até uma maneira de nós fazermos uma reflexão sobre essa questão do trabalho, porque tem pessoas que muitas vezes passam por dificuldades financeiras e às vezes tem vergonha de ir atrás do emprego simples, de uma função simples, né? Às vezes passa até fome, porque não tem coragem. Então, todo trabalho é digno, seja lá qual for, né? Que nós nunca tenhamos vergonha, né, de abraçar um trabalho, porque ele é simples, porque ele não é um trabalho que a sociedade não há problema nenhum. O importante é nós realmente trabalharmos e irmos atrás daquilo que nós
nós pretendemos, e sem achar que é humilhação, que as pessoas estão observando. Não há problema. Então, isso é muito importante. Então, a partir do momento que, voltando, a partir do momento que cai em desgraça, ela passa a trabalhar muito, né? Fazer trabalhos domésticos para poder ganhar o pão. E continua fazendo, seguindo a Jesus. E aí, nesse seguir a Jesus, eu não vou me adentrar muito, porque senão não vai sobrar espaço para outra que eu vou falar e nem para a Mirella. E aí ela é perseguida também, né? Muito perseguida, questões religiosas, principalmente, não é só a política, porque há a perseguição violenta, né, aos cristãos, né, os circos romanos, você já tem bastante conhecimento sobre isso, com certeza, vocês sabem, e ela vai exatamente cair naquele circo romano. Ela e o filho. Então, ela é açoitada, flagelada, né? E, inclusive, um desses flagelos, o executor, né, manda que ela abjure Jesus, que ela nega Jesus, mas ela, de forma alguma, nega Jesus. E o filho também, que estava perto, também que estava sendo açoitado, né, e as labaredas já começavam devagarzinho a subir. E ele pede também à mãe, né, que a mãe negue Jesus, que abjure Jesus. Mas ela disse que não. E aí, quando as labaredas começam a subir muito mais fortes, ela sente no ombro, alguém tocar no ombro dela. Aí ele já era Jesus, dizendo para ela que ela não se desesperasse, que ele estava ali ao lado. Eu não vou mais me estender falando sobre a questão religiosa, porque agora eu vou. A segunda seria século XII, né, no caso a Clara de Assis, mas eu vou para o século XVII. Vou falar sobre a Joana Inês de la Cruz. É um período completamente diferente do que eu acabei de falar agora, né? No século I, na Idade Antiga, né? Século I. Eu vou estar na Idade Moderna, no século XVII. E nós vamos ver, no caso, a história de Joana Inês de la Cruz, no México. E o México, nessa época, era uma região colonizada, né? Um país, né, colonizado pelos espanhóis. E Joana Inês de la Cruz, ela nasce ali nessa região, e aí ela não tinha a situação da Joana de Cusa, né? Porque ela não nasce rica, ela não nasce nobre, não nasce patrícia, não, comum. Inclusive, os pais chegavam a viver numa fazenda, e ela vai morar, ela tem assim, uma adolescência e uma fase da infância assim, muito conturbada de lugares onde ela mora, onde ela vai morar. Então, aos 3 anos de idade, ela era uma criança normal, assim, brincalhona, travessa, né, gostava de pular, de brincar, uma criança normal. Mas ela tinha momentos de muita reflexão. Ela ficava parada no canto, fazendo reflexão. Tinha esse comportamento, tanto de ser muito brincalhona, como de repente, assim, ficar paradinha no canto, assim, muito séria e muito compenetrada. Aos 5 anos de idade, né, aos 7 anos de idade, ela já sabia, por incrível que pareça, já sabia ler e escrever. Era uma autodidata. Agora, por que eu acho que também irá ajudar? Ela vai morar com o avô. Aos 7 anos ela vai morar com o avô. E lá o avô deixava muito as portas, as gavetas abertas,
E ele lia também muitos livros, o avô. E ela já começa também a ler livros. Né? Aos 9 anos de idade, ela vai morar com uma madrinha. Veja que vida conturbada, né? Da infância dela. Ela vai morar com a madrinha, e porque a madrinha também não é à toa que vai querer que ela more com ela, porque sabe que é uma criança inteligente, bem graciosa, inteligente, bela, muito bonita e assim, muito sabida. Né? Então ela vai morar com essa madrinha. E morando com essa madrinha, com certeza ela vai ter acesso também, né? Que a madrinha tinha uma condição de vida muito melhor, vai ter acesso também a livros, né? E a partir daí, e também no meio da própria sociedade onde ela vivia, as pessoas tomam conhecimento dela, devagarzinho. Né? Então, na adolescência, já com 16 anos, a sociedade toma conhecimento, né, daquela jovem, né, que era muito inteligente, tinha muitos conhecimentos, inclusive a Joana Inês de la Cruz, ela é uma poliglota. Uma jovem com essa idade, ela já lia 6 idiomas, inclusive o português. Foi autodidata. Ela aprendeu a ler com 7 anos de idade. Então, realmente, foi um ser, né, completamente diferente. E a gente sabe que nós, com nossas crianças, a dificuldade que a gente tem para botar a ler, para escrever, né, para aprender línguas, né. Então, foi, assim, o caso de Joana de la Cruz foi muito forte. Isso. E aí, veja bem, ela chega a ser convidada, né, por um barão de Monceira, parece o nome do homem, barão de Monceira no castelo, porque ele fica tão curioso, né, que convida ela, através da madrinha, a convida para participar de um debate com professores. Inclusive chega a ter 40 professores universitários para fazer debates e perguntas a ela. O diálogo dela, a fluência verbal, né? O vocabulário dela é muito rico, e eles ficam assim, muito impressionados com Joana. E nessa época ela já começava, né, a escrever poemas, né, escrever cartas, mensagens, de peças de teatro. Ela começava a escrever. Mas ela não queria, na época, eu acredito que ela devia ter até recebido até proposta, quem sabe, até de casamento, mas ela não queria casar. Né? Ela queria, a partir de 19 anos de idade, ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de vida. E aí ela começa a refletir de que ela não poderia de forma nenhuma abraçar o matrimônio. Por quê? Porque naquela época o matrimônio, a mulher, que lá na antiguidade era vista, né, como uma coisa, né, por incrível que pareça, não mudou muito naquele período do século XVII. A situação da mulher era uma situação de não coisificada, mas não tinha nenhuma igualdade de forma nenhuma. Hoje ainda não tem, como naquela época. Né? Então, a situação dela era muito difícil. E ela disse, não vou casar de forma nenhuma, até porque eu não tenho nenhuma vocação para o casamento. Né? E no casamento ela sabia que ia sufocar, né, todo o conhecimento que ela tinha e o que ela poderia fazer. Então ela vai, aí ela pensa, não, eu vou para o convento. Eu vou para um convento, porque pelo menos dentro do convento ninguém vai tolher, né, meus pensamentos nem minhas escritas. E aí ela vai procurar um convento. Ela vai para o convento de São José das Carmelitas Descalças. Aí ela vai para lá, fica 3 meses lá, e ela ficou apavorada, desesperada, porque lá era assim, um sufoco muito grande, um conservadorismo muito forte, né, que tolhia ela completamente. Ela disse, não, que não dá para ficar. Aí ela sai, parece que aos 21 anos, aí ela vai e consegue um outro convento,
é o convento que ela fica praticamente a vida, né? É um convento mais grande, na ordem de São José Jerônimo. Muito brando o convento, que a deixa tranquila a questão da escrita dela, das peças, né, que ela gostava de escrever. E aí ela fica nesse convento, né, ficava por muito tempo nesse convento e consegue, né, consegue escrever, fazer o que ela queria, e uns amigos, né, que ela tinha, de qualquer forma, conhecimento, ela leva algumas obras dela para Sevilha e lá publica algumas obras dela. Agora veja bem, o que é que a gente tira disso aí, né, de a Joana Inês de la Cruz. Ela consegue achar um meio, né, de conviver, né, com a vocação dela, que a vocação dela ela realmente escrever, né, e muitas vezes ela, na escrita dela, ela colocava, por exemplo, a questão quando as pessoas morriam, de desencarne, a dor das pessoas, no desencarne, né, ou em peça de teatro. Então ela conseguia passar muita coisa dela, a parte das emoções, né, do que ela pensava, do que ela achava, nas suas peças, nos seus poemas, aniversários de pessoas. Eu acredito até, isso aí já é minha, eu acredito até porque tem pessoas, existem pessoas, até hoje no Brasil, no interior, que escrevem para outras pessoas que não sabem ler nem escrever, que escrevem, né? Minha sogra mesmo fazia muito isso, quando ela morava no interior. Ela escrevia muito para as pessoas que moravam nas cidades e que os filhos queriam falar, queriam escrever e não podiam. Então, mas ela faz, eu acredito até que ela fazia até esse tipo de trabalho também. Veja bem, então a partir daí, né, desse momento, de que ela está lá no convento e tal, mas ela não pode ter essa vida completamente isolada. Porque o México, no final do século XVII, passa por uma transformação muito grande, mas com relação à questão financeira, à questão econômica, né? E também de doenças, inclusive a peste. A peste, a seca também, passa por uma fase violenta. E aí Joana, né, que de qualquer forma é um certo isolamento, né, mesmo ela fazendo as obras dela, as peças e tudo, aí ela abandona tudo. Aí é que está o belo, né, que ela mais gostava de fazer, ela abandona tudo, né, e vai exatamente cuidar das irmãs dela, daquelas que viviam junto, né, lá no convento, e também de outras pessoas, de crianças, pessoas pobres. Ela abandona tudo, faz doação dos livros dela, da biblioteca dela, né, e tudo que ela tinha. Objetos pessoais, ela fica praticamente sem nada e vai fazer o trabalho que a gente já, né, Jesus, né, vai acompanhar e ajudar aqueles que precisavam. Ela também morre na peste, né? Ela também pegou a doença, né, da peste. Ela morre jovem, ela morre aos 44 anos de idade. Eu não vou me estender mais, nem falar mais sobre Joana de la Cruz, que tem Mirela, que vai falar agora sobre a Clara de Assis. Bom, obrigada. Então, agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre a reencarnação da Joana de Ângeles como Clara, né? Ou famosa como Clara de Assis ou Santa Clara de Assis. E ocorreu na Idade Média, na cidade de Assis, né? A antiga região da Hungria, e no século XII. Naquela época, a sociedade agrária, o comércio ali começando a florescer, a Inquisição, ocorrendo as cruzadas,
Antes da gente falar da Clara, é impossível a gente não falar sobre Francisco de Assis. E Francisco, inserido nessa ebulição, vamos dizer assim, social da época, ele, quando jovem, também teve a vontade, a ambição, e ele chegou a participar das cruzadas. O sonho dele era ser um cavaleiro, né? E ele teve aquela vida mundana, né? Aquela vida bem da ambição, dos bens materiais, na sua fase mais jovem. Em determinado momento, Francisco, ele se entrega à vida religiosa e parte a sua vida apostólica, mas não no monastério, né? Ele não vira monge, ele vai e ele rompe com as regras da época da igreja, onde o poderio era tão grande da igreja, né, que todas as decisões, tudo se passava pela igreja, como ela dizia, como ela mandava, e principalmente na nossa ligação na época com Deus, né? A ligação com Deus partia pela igreja, partia de estar ligado a uma igreja, a um grupo. E Francisco de Assis, ele quebrou com tudo isso, ele rompeu com isso na época, porque ele mostrou que ele podia ter uma vida apostólica, uma vida cristã, de verdadeiro testemunho, sem necessariamente estar enclausurado no monastério, vivendo, né, uma vida de isolamento e uma vida egoísta. Então, ele parte aí para viver essa vida de total pobreza, abandona todos os bens materiais para se dedicar aos pobres e principalmente aos leprosos. Esse grupo de franciscanos cresce, né, com a sua liderança, chegando a agregar mais de 200 mil operários do bem, fazendo esse trabalho de assistência aos pobres na época, aos leprosos, aos necessitados. E o convite de Francisco de Assis foi fazer esse testemunho a vida do bem, a vida prática do bem e da caridade, mas que não fosse uma forma contemplativa, né? Que não fosse algo que se limitasse apenas a estudar ou limitasse apenas a estar no monastério, no convento, as mulheres, orando para ter essa ligação com o alto. Não, ele acreditava no verdadeiro testemunho e de se entregar às causas do bem da forma mais ativa, mais aguerrida, mais solidária possível. Dante disse que ele foi a luz da humanidade, né? Porque esse exemplo de Francisco de Assis quebrou com o que a igreja ditava na época ser a religião, ser a ligação com o alto. E ele deu esse testemunho do exemplo, né? Só pegar uma passagem. Essa mensagem aqui, ela retrata exatamente isso, como que Francisco ele estava ligado às causas sociais, e é a partir disso que ele faz a sua própria ligação com Deus e no que ele acreditava. Nesse mundo marcado pela exclusão por concílios, decretos, direito canônico, discriminação aos judeus, leprosos, hereges, homossexuais, em que a escolástica exalta a natureza abstrata, Francisco proclama, sem qualquer panteísmo, nem o mais longínquo, a presença divina em todas as criaturas. Entre o mundo monástico, banhado de lágrimas e a massa dos despreocupados, mergulhados numa ilusória alacridade, propõe a imagem alegre, sorridente, daquele que sabe que Deus é alegria. Esse é um ponto interessante também, porque a igreja também mostrava que era a partir do sofrimento, das lágrimas, dos jejuns, dos martírios, né? Das lacerações, que conseguia essa ligação com o alto. E Francisco veio mostrar uma ligação com Deus totalmente diferente, que é a ligação de alegria, de paz, de jovialidade, de sorriso no rosto.
E essa é uma das marcas do Francisco de Assis. E ele consegue fazer essa ligação com Deus em tudo, né? Em tudo. Francisco conseguia enxergar Deus, a presença de Deus e senti-la nos animais, nas crianças, na natureza, enfim, com as pessoas e até com os leprosos, ou seja, né? Até com aquelas pessoas em que a sociedade na época queria estar longe, ele se aproximou delas e enxergava Deus em todas as criaturas. Então pode passar se quiser. Algo também muito forte no exemplo de Francisco de Assis foi a questão do uso dos bens terrenos, né? Que ele fez esse voto de pobreza. Quando a gente se utiliza desses modelos, o que a gente deve fazer é tentar contextualizar esses exemplos dentro da nossa existência. Então, quando a gente vê exemplos como esse, não é que de um dia para o outro a gente vai ter que usar roupas de pano, sair pela rua e sair de casa e nos livrarmos de tudo que temos para trabalhar pelos pobres, né? Pelos aqueles que mais necessitam. Os missionários, sim, mas talvez cada um de nós faz dentro da sua realidade um exercício de desapego, né? De desapego aos bens materiais. Esse é o convite que ele faz a todos nós. E aí é interessante no livro que ele fala: ser pobre de espírito difere de ser um espírito pobre. Na primeira condição, procuramos a simplicidade, tentamos desenvolver a virtude da humildade. Na segunda, o orgulho e o egoísmo são as marcas mais evidentes desse tipo de vida. E aí diferencia aqui, né? De ser pobre de espírito e ser espírito pobre. Ligando o espírito pobre ao orgulho e o egoísmo. E ser pobre de espírito é ter essa virtude da humildade e a simplicidade, né? E o que seria essa simplicidade? Será que, mais uma vez, se vestir da forma mais maltrapilha possível, né? Para demonstrar essa simplicidade? Não. Assim, pode ser para algumas pessoas, mas essa simplicidade é simplificar a vida, né? É deixar tudo mais simples, né? É complicar menos. É tentar tirar da vida o que está tumultuando, o que está complicando as decisões, o que está trazendo angústia. E aí cada um coloca na sua realidade o que é esse algo a mais que tumultua, às vezes pessoas muito complicadas, pessoas que trazem fardo, né? Não todo dia você tem uma amizade sistemática com alguém, a gente ajuda, todos nós. Mas a gente deve tentar buscar formas de encontrar a nossa plenitude também, né? Então, simplificar, seja em casa, o que está ali tumultuando de bagunça, né? Tentar arrumar o que está ali do lado, um emprego que está levando muitas horas, só está trazendo mais estresse do que harmonia. Então, simplificar a vida, né? Simplificar o que a gente fala de forma objetiva, de forma amiga. E, enfim, essa é a mensagem da simplicidade aqui dentro, trazendo para o nosso contexto. Bom, e aí é dentro dessa realidade que surge Clara de Assis. Você pode passar, Clara, por favor? Clara de Assis. As vidas de Joana de Ângeles são vidas marcadas pela ação, nunca pela omissão. Sua fragilidade física e sua condição de mulher nunca a impediram de se posicionar, dizer o que pensava, viver como lhe aprazia, auxiliando as mulheres de seu tempo a resgatar a própria dignidade. Então, a Clara nasceu em 1192, né, desencarnou em 1253, e ela também, assim como Francisco de Assis, na época ela veio da nobreza, era bonita, enfim, mas em algum momento também ela se encanta pelas palavras do exemplo de Francisco de Assis
e ela decide também escolher esse caminho diferente, né? De fazer também votos de pobreza e ajudar aos leprosos. E aí ela faz parte da segunda ordem, né? Desse grupo de Francisco de Assis, ela faz parte da segunda ordem, que são a das Clarissas. E aí fugiu de casa, foi ao encontro, né, desse grupo de frades e também partiu nas ruas para ajudar os leprosos e também, enfim, todos aqueles que passavam pelo caminho dela, né? Algo muito interessante mais uma vez a gente volta para a questão do isolamento, e ela é, ela resolveu dar votos não só de pobreza, mas também de castidade, né? Ela, assim, alguns registros mostram essa ligação muito forte dela com Francisco de Assis, que tem livro e tem, enfim, filmes, né, mostrando do irmão Sol e a irmã Lua, como que existisse essa forte atração e esse amor impossível dos dois. Os registros não são claros, mas as informações que a gente tem é que foi um amor que eles conseguiram sublimar, né? Que eles conseguiram canalizar essas energias para esse trabalho do bem e não foi uma paixão humana. De forma alguma que, se tivesse sido ao contrário, que iria diminuir a imagem dos dois. Mas isso é o que falam aqui os registros, de que toda essa força sexual e essa paixão que possivelmente existia entre os dois foi canalizada para esse trabalho no bem apostólico, né? E mais uma vez, algo muito forte na história da Joana, se vocês estão notando, é algo que ela fica inquieta com as injustiças sociais e que ela se nega a ter uma vida contemplativa, né? A Maria Inês de la Cruz tem essa biblioteca, mais de 1.500 livros, e assim mesmo, em determinados momentos, ela se vê compelida a estar à frente e a se envolver mais com as questões sociais. E Clara de Assis não foi diferente, e a questão do saber e do fazer é uma dualidade muito forte nas vidas de Joana, né? Que é um espírito que aprendeu muito, que estudou muito, mas que jamais se negou em momentos da sua existência, a ajudar aqueles que precisavam, os mais necessitados na rua, mas também as amigas, e na próxima vida que a gente vai ver aqui dela também, nas pequenas formas, né? Ela estava presente na vida das pessoas. E isso é muito bonito. Enfim, resumindo, né? Trata-se de um espírito forte, com vontade firme, capacidade de decisão e sustentação da sua conduta, custe o que custar, sempre buscando colocar seu sacrifício a serviço de uma causa útil, desdobrando os ensinamentos evangélicos em ações. E aqui essa mensagem para reflexão: a paz é moeda. A tua paz é moeda arduamente conquistada. Eu acho tão interessante, né? Pela forma que Joana coloca, ela coloca a paz, e ela fala isso com moeda, como se assim, tem valor, para despertar para a gente que a paz tem valor, que é importante, e que é difícil de conquistar. Paz, a gente imagina que a gente fica assim, parado, a gente vai ter paz, né? E ela fala do nosso esforço íntimo para a gente buscar a nossa paz. E aí a gente volta àquela questão da simplicidade do Francisco de Assis, da gente tentar simplificar a nossa vida, para a gente ter paz, simplificar do que vai demandar das pessoas, simplificar das coisas que compra, simplificar daquilo que fala, né? Simplificar nos relacionamentos pessoais. E quando a gente simplifica isso, tudo vai ficando mais fácil, a gente consegue ter essa paz íntima, né? Tirar os excessos enfim, de toda a natureza que nos sobrecarregam e que tiram um pouco a nossa paz.
Bom, essa é a vida mais recente da Joana de Ângeles, Joana Angélica de Jesus, a reencarnação dela no século XII, no Brasil. E, segundo o livro, esse reencarne dela, da Joana, né? Na Bahia, no século XVIII. Eu copiei, desculpa, eu copiei o slide e não mudei, mas é o século XVIII, que já é 1762. Obrigada. É 1762 que ela reencarna. Então, o que fala no livro é que tudo isso já foi um planejamento, né, da espiritualidade maior para que ela reencarne no Brasil, que já tinha essa semente do espiritismo plantada, para vir a ocorrer esse trabalho maior da Joana de Ângeles. Então, essa última vida de Joana Angélica teve essa proposta de ser no Brasil, né? Porque o espiritismo já tem, né, um berço lá. E a Joana Angélica não traz muitas informações no livro sobre ela, né? Mas o que fala muito fortemente, ela se dedicou a vida inteira à arte de consolar, desenvolveu aqui ainda mais sentimentos maternais na convivência com mulheres desesperadas, depressivas, enlouquecidas, em face das múltiplas razões que levavam a mulher voluntária ou compulsoriamente a estar num convento. Então, como já foi dito aqui, estar num convento, na época, às vezes era solução para algumas mulheres, né? Que não queriam estar num casamento ou estavam num relacionamento abusivo, elas iam enviadas para um convento. As freiras, né? Muitas vão por aquela devoção, mas muitas também iam fugindo da situação. E no convento que ela se encontrava, a Joana, viu muitas mulheres que tinham problemas assim, estavam grávidas, né? Não podiam, era uma vergonha para a sociedade, tinham traído o marido, aí também era uma vergonha, ia para o convento, tinham problemas sexuais, iam para o convento. Então, todas essas mulheres que tinham esses desajustes na época, né? Era levado para o convento. E Joana consolava, Joana, aquela mãe, né, que é a Joana de Cusa, lá de trás, se manifesta nos pequenos gestos dela de consolar, de acolher, de impor as mãos e ajudar a desobsediar, né, muitas dessas mulheres com vampirizadores e, enfim, com espíritos que se afinavam a elas. Então a Joana ia, né, nos locais onde elas ficavam, impunha as mãos já naquela época e conseguia liberar os espíritos que estavam aí as atormentando. Então essa docilidade, né, essa ternura de Joana também se faz presente praticamente todas as suas existências, né? A doçura, a candura, o sentimento de compaixão, né, perante o sofrimento alheio, se faz muito, muito presente. E, assim, algo que foi questionado no livro é como é que numa última encarnação, a Joana Inês de la Cruz, ela tinha se dedicado tanto ao estudo, né? Ela tinha uma biblioteca enorme. E nessa existência, parece que não, essa última ela já não se dedicava tanto. E aí, o que o Divaldo explica é porque nessa última encarnação, numa ela aprendeu muito, ela se dedicou muito ao estudo, mas na outra ela veio aplicar através da educação, né? Através da educação das mulheres que passaram pela biblioteca. Então, realmente, testemunho de a vivência e repassar aqueles conhecimentos que ela havia adquirido em várias encarnações. Bom, e mais uma vez, com a Joana Angélica, na Bahia, né, na época, estava num período do processo de independência do Brasil, e, enfim, tinham aquelas pequenas rebeliões. Na época, os soldados, eles invadiam todos os lugares para pegar as mulheres e fazer o que quisessem. E foi num desses ataques que tentaram entrar no convento da Lapa, em que ela estava, e que ela, em ato de bravura e de coragem mesmo, né? Ela vai para frente do convento e ela não permite que a cruz, que eles entrem, né? As pessoas estavam fazendo rebelião para pegar as mulheres, né? Para fazer tudo lá, para abusar delas, e aí ela morre. Ela morre também com um tiro, e é dessa forma que
se encerra essa encarnação da Joana Angélica lá na Bahia. Pode passar, tá? E por fim, Joana de Ângeles, né? Que é esse espírito que, no caso, quando a Joana Angélica desencarna na espiritualidade, ela recebe esse convite para fazer parte da falange do Consolador Prometido, né? E ela é convidada a rever alguns conceitos religiosos dela, assim como a reencarnação, por exemplo, para fazer parte desse projeto do Cristo, com esse projeto da série psicológica, né? E ela faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela fez parte também da equipe do Kardec, e aí, segundo Divaldo, ela trouxe algumas mensagens. Uma é a paciência que tem e dar-se àquele que já tem, também é uma mensagem dela, mas que ela deu apoio nas comunicações, ela dava suporte aos médiuns que recebiam as comunicações do Kardec, enfim, para não sofrer tantos ataques, né, e tudo mais, espirituais. Mas ela teve essa contribuição aí também no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí pronto, então ela assume essa responsabilidade maior, que é a evangelização espírita e cristã do Brasil, e que também se espalha pelo mundo, né? Como falei no início, faz essa ligação entre a psicologia transpessoal, que são conhecimentos que ela adquiriu no plano maior. Como a gente sabe, os conhecimentos, as pesquisas, eles são muito mais ampliados, né? Eles são muito mais profundos no plano espiritual. O que chega aqui para nós é uma versão ainda limitada de tudo aquilo que é mais grandioso e mais profundo na espiritualidade. E assim foi com a forma que ela se adentrou na psicologia, e ela faz hoje essa ligação entre a psicologia e o espiritismo. E eu acho muito interessante a forma que isso é feito, e é algo que me tocou muito, é por isso que eu gosto tanto das obras de Joana de Ângeles, porque no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra as leis morais, né? O livro dos Espíritos, ele explica as leis morais, então você sabe que você tem que ser mais paciente, você tem que ser mais dócil, evitar a inveja, evitar o orgulho, ser menos egoísta. Então, a gente tem essas leis máximas que o Cristo trouxe para nós, os modelos que a gente deve seguir. Mas é como se a série psicológica de Joana de Ângeles nos ajudasse um pouco mais a enxergar como que a gente consegue ser um pouco mais paciente, como que a gente consegue ser um pouco menos egoísta, né? Como, de que forma eu posso fazer reflexões no meu íntimo para a minha reforma moral. Então isso é algo que me toca muito nas obras dela, de Joana de Ângeles, e que eu acho que tem me ajudado nessa existência terrena aqui. É como a gente se tornar melhor, como, né, poder domar os nossos sentimentos, as nossas emoções, que às vezes destroem a existência, né? Se a gente não consegue ter equilíbrio, harmonia e paz interior. Então, essa é a mensagem para nós aqui, né? Dentro dessas 4 vidas, ficam aqui esses exemplos fortes da Joana, da prática da caridade, o sentimento de compaixão e dedicação ao estudo, né? Se a gente vai para outro patamar, quando a gente consegue, enfim, imagina, quase com a existência só estudo. Então, isso deu um preparo, uma fortaleza para ela maior para as encarnações seguintes, né? Coragem e força moral. Eu acho que a resistência ao mal de Joana, a força moral dela, a persistência dela, a humildade de aceitar em cada encarnação a condição a que ela estava limitada, é que faz assim, né? São elementos que fazem a Joana esse espírito tão iluminado. E, enfim, que me sensibiliza bastante, realmente. E aí fala aqui, ó.
Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios de gestos grandiosos e das realizações voltosas. A gente volta para a primeira Joana de Cusa, aquela mulher que se dedicou ao casamento, ao marido, que sofreu, que testemunhou e que perseverou, né? Que estava ali nos pequenos gestos do dia a dia, dentro de casa, auxiliando, ajudando. Né? Até aquela que se dedicou ao convite, que estava ali sentada ao lado de uma mulher, dando consolo, conversando. Então são pequenos gestos. Quem imagina, né? Essas pequenas coisas, assim, os pequenos gestos de amor no espírito tão evoluído como é o da Joana de Ângeles. Então, meus amigos, essa é a mensagem aqui hoje de amor e de reflexão para todos nós, para a gente perseverar e resistir ao mal, sabe? Porque as doenças vêm para todo mundo, vem catástrofe da natureza, o que vem e vem para a carne, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito mesmo, através das nossas orações diárias, através do nosso evangelho no lar, quando a gente vem aqui no centro e recebe um passe, tudo isso nos ajuda, renova nossas energias. E falando de oração, às vezes a gente chega em casa e está tão cansado e não quer fazer uma oração, está precisando, está chateado, teve um dia tumultuado, está levando um fardo pesado na vida, não consegue. E aí eu queria só dar assim, compartilhar com vocês algo que de vez em quando eu faço e eu gosto muito. Eu vou naquelas preces finais que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Que às vezes a gente está sem energia de fazer uma prece, né? Às vezes a gente está cansado, está querendo dormir. E aquelas preces foram elaboradas por espíritos iluminados, né? Então, quando a gente faz uma prece daquela, seja pelos obsediados, seja pelos aqueles que sofrem, para os espíritos mais endurecidos, a gente entra naquela sintonia do bem, a gente entra naquela sintonia do amor. E quando a gente vê, estamos nós próprios orando, agradecendo a Deus por tudo, sem nem precisar ler mais. Então fica aqui a dica, vamos todo mundo hoje unir nossas correntes aqui de amor e de boas vibrações para os irmãos lá na Flórida, né? E todo mundo ficar na vibração positiva, porque com certeza existe uma equipe de espíritos comprometidos com a proteção da terra, tem lá, assistindo, encaminhando, e quanto mais energias positivas a gente enviar, mais fortalecidos também eles vão estar para assistir, né? Então é isso. Um bom dia para todos, uma semana de muita paz.